Olá, boa tarde. O Resenha segue as entrevistas com candidatos ao Senado, esperando as eleições no Estado, independente da representatividade da legenda nacional. A ordem das entrevistas foi decidida em sorteio, feito na presença de representantes de todos os partidos e coligações. Serão 26 minutos de entrevista no Resenha e também estamos ao vivo na Rádio Difusora FM 94.3. Nosso 10º entrevistado é o candidato pelo MDB ao Senado, Edson Lobão. Ele tem 81 anos, nasceu em Mirador e é jornalista. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Divaldo. Tudo bem, senador? Tudo bem. Candidato, ontem o Supremo, o STF decidiu ontem que todas as modalidades de trabalho no Brasil podem ser terceirizadas. Havia um debate sobre atividade fim, atividade de meio, mas o Supremo definiu que vale terceirizar tudo. Qual é a sua posição, sua opinião sobre terceirização do trabalho no país? Essa é uma forma de aplicar a legislação atual com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós fizemos uma reforma trabalhista recente que pode ter tido pontos positivos e pontos negativos. A lei trabalhista no Brasil veio ainda da ditadura do Getúlio Vargas. Foi um decreto editado em 1940 e que está em vigor. Houve várias alterações desta lei trabalhista ao longo dos anos, ao longo das décadas. E o que se procurou agora foi melhorar a lei para servir mais eficazmente aos interesses dos trabalhadores sem matar o empresário. O empresário é a fonte do trabalho para o trabalhador. É preciso que caminhem juntos em toda a parte do Brasil, aqui no Maranhão, eu estimo que isso aconteça, o capital e o trabalho. A terceirização decidida pela Justiça é uma forma de se encaminhar os interesses do trabalhador e do investidor, do empregador. Mas é preciso saber se de fato isso interessa ao coletivo maior que é o trabalhador. Então o trabalhador precisa opinar sobre isso, se esta é uma solução que lhe interessa ou se não é. Como há uma decisão agora judicial, ela terá que ser obedecida, mas nada impede que amanhã, numa reformulação melhor pensada, o trabalhador se apresente ao Congresso Nacional para dizer se essa solução foi boa ou se não foi. Quanto a mim, se eu receber uma demanda dos trabalhadores maranhenses dizendo que essa solução não é boa para eles, eu estou pronto a acompanhá-los se for reeleito senador da República. O senhor acabou de citar, fazer referência à reforma trabalhista aprovada recentemente pelo governo Michel Temer. Isso está no Senado. Logo após a reforma, surgiram uma série de projetos que pedem a revogação dessa reforma trabalhista. Caso o senhor seja reeleito, como é que o senhor vai enfrentar essa discussão sobre revogar ou não a reforma trabalhista aprovada no ano passado, senador? Veja, eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. É a comissão mais importante do Congresso Nacional. Por ela passam todos esses projetos, essas discussões. Se eu for reeleito, e novamente for eleito presidente da Comissão de Justiça, eu vou querer ouvir intensamente a opinião dos trabalhadores brasileiros, dos empregadores também, mas levando em consideração o interesse fundamental, objetivo dos trabalhadores. Aquilo que for melhor para o trabalhador, aí eu me encontrarei. Candidato, a gente segue nessa discussão no debate sobre trabalho, relação de emprego e trabalho, e há um projeto no Senado, de uma senadora do Democratas, que ela propõe o fim da estabilidade no serviço público, federal, estadual e municipal. Como é que o senhor vê esse tipo de proposta, candidato? Veja bem, não existe apenas um projeto, existem centenas de projetos alterando a legislação trabalhista e alterando também o Estatuto dos Servidores Públicos e alterando também até a posição da magistratura brasileira, no sentido de estabelecer um prazo para que o ministro do Supremo, por exemplo, exerça as suas funções e que não fique lá por tempo indeterminado. Tudo isso terá que ser melhor discutido para que não se faça bobagem.
Você votar uma lei de afogadilho assodadamente significa fazê-la mal feita. De um tempo para cá, não era assim, mas de um tempo para cá, nós passamos a adotar uma coisa chamada audiência pública. O que é audiência pública? É convidar interessados e especialistas para falar aos congressistas antes da votação sobre aqueles temas, a fim de que o deputado ou o senador decida com mais firmeza, com mais objetividade. Não passará pela comissão que eu presido nenhuma lei sem que as classes sociais sejam amplamente ouvidas. O senhor é favorável que o ministro Supremo tenha um mandato fixo? Eu acho que sim, eu gosto da ideia. Não terá que ser um mandato de 3 anos, 4 anos, um mandato um pouco mais elástico. As agências reguladoras, os diretores do Banco Central, são nomeados pelo presidente da República, porém passam pela aprovação não da Câmara, do Senado Federal. E nós estabelecemos um prazo para todos eles. O senador tem prazo, que é de 8 anos, o deputado tem prazo, que é de 4 anos, o presidente da República tem prazo, que é de 4 mais 4. O ministro de Estado é nomeado e pode ser demitido a qualquer tempo. Então, nós acho que não devemos ter categorias com privilégios. Estabelecer-se um prazo razoável. Não pode ser um prazo mínimo, mas um prazo razoável. Eu acho que é benéfico até para o efeito da renovação do Poder Judiciário. Candidato, a gente ainda se confronta com uma realidade brasileira de trabalho relativo, por exemplo, ao trabalho do campo, então algumas áreas urbanas na cidade, setor industrial e tal, de atividade de trabalho análoga à escravidão. E há projetos também no Senado que propõem que se faça expropriação dessas terras, dessas áreas urbanas ou rurais, onde se encontrar, onde houver trabalho análogo à escravidão. Qual é a sua posição a respeito disso? Eu também sou a favor disso. Eu tenho a impressão que o trabalho escravo é abominável, detestável, inaceitável. Nós estamos vivendo um país moderno, somos hoje os maiores exportadores de grãos do mundo, produzimos com grande produtividade. Os grãos produzidos no Brasil, aqui no Maranhão, a soja no Maranhão, é o que há de melhor. Mas nós não podemos admitir que o trabalhador que vai para o campo seja tratado como escravo. Eu não suporto esta ideia. E o produtor que trata os seus servidores, os seus auxiliares, nestas condições, merece ser punido. Candidato, a Constituição prevê, a previsão constitucional de imposto sobre grandes fortunas, que não foi regulamentado até hoje. Qual é a sua posição sobre taxação de grandes fortunas a partir, por exemplo, do limite mínimo de 2,5 milhões de reais, quer dizer, um patrimônio de 2,5 milhões de reais, ou se o senhor tem uma opinião diferente disso, pode taxar a partir de 1 milhão ou valor superior? Qual a sua posição de não taxação? Qual a sua posição sobre taxação de grandes fortunas no país? A Constituição brasileira, que eu ajudei, aliás, a fazer, é uma das mais longas, vastas do mundo. E metade dos artigos dela, em incisos, em parágrafos, carece ainda de regulamentação. Este dispositivo que você menciona é um deles. A taxação da grande fortuna é uma hipótese e existe isso em outros países. O que precisa ser melhor esclarecido é o que é grande fortuna. 1 milhão de dólares, por exemplo, não é a nossa moeda, é a moeda americana. 1 milhão de dólares há 50 anos era uma grande fortuna. Hoje não é mais. Assim é também com a nossa moeda, o real. Nós precisamos saber se 2 milhões de reais podem configurar a ideia de grande fortuna ou não. Mas se a grande fortuna merece sofrer uma taxação, sim. Porque você tem 1% da população mundial detendo 50%
das riquezas do mundo. Isso não é nenhuma ilegalidade, mas não é justo com a natureza humana. Candidato, o senhor foi ministro da Minas e Energia. E há um debate polêmico no Congresso hoje, no Senado, na Câmara, no Senado, que é sobre a privatização do setor da Eletrobras. Quer dizer, vai ser a concessionária, vai ser o sistema da Eletrobras. Qual é a sua opinião sobre privatizar o sistema elétrico brasileiro? Eu fui o ministro que passou mais tempo em toda a história no Ministério de Minas e Energia. E, felizmente, nós conseguimos retirar o Brasil da hipótese dos riscos do apagão. Em 8 anos de administração do Ministério, nós conseguimos fazer, era o governo do presidente Lula, que eu fui ministro, e da presidente Dilma, do qual também eu fui ministro. Nós construímos 60% a mais de geração de energia elétrica do que havia quando eu assumi. E conseguimos também cerca de 60% de rede de transmissão. Todos se recordam do que foi o apagão enorme e o racionamento de 2002, porque não havia, primeiro, energia suficiente e não havia rede de transmissão suficiente. Podia estar sobrando energia elétrica, por exemplo, no norte do país e faltando no sul, e nós não tínhamos como enviar a energia para lá. Hoje, isto acabou. Hoje, o sistema é interligado. Onde quer que falte energia elétrica, a outra região do país vai suprir com eficiência. A Eletrobras teve um papel fundamental neste processo todo, tem ainda hoje, mas ela é uma empresa antiga que precisa ser modificada, alterada, reformada, atualizada, remoçada, para que ela possa continuar servindo ao povo brasileiro. Candidato, tem um debate também que está um debate que é pré-eleitoral e está muito forte nisso, e muita gente responsabiliza, né, o Congresso, o Senado, a Câmara, para não definição disso, que é a prisão em segunda instância. Isso muito faltar na figura do ex-presidente Lula. O senhor é favorável que se tenha prisão a partir da segunda instância, ou o senhor acha que a prisão deve vir a partir da conclusão do processo judicial? As decisões do Supremo Tribunal Federal são irrecorríveis. Não há mais para onde recorrer. Decidiu, certo ou errado, há que se obedecer. Porém, o Supremo decide de acordo com a lei. Quem vota a lei é o Congresso Nacional, é a Câmara e o Senado. O Senado funciona como uma casa revisora daquilo que a Câmara faz muitas vezes. Ou seja, uma casa mais experiente. Pois bem, nessa questão, o que eu entendo é que a Constituição brasileira, que é a lei das leis, é a mãe de todas as leis, ela fala em última instância. Qual é a última instância? É o Supremo Tribunal Federal e não o Tribunal de Segundo Grau. Então, no meu entendimento, a prisão só poderia ser realizada por decisão final do Supremo Tribunal Federal. Aí se transitou em julgado, a menos que o Congresso Nacional venha amanhã e altere a lei para dizer que não. Quando o Tribunal Regional Federal de Brasília ou de Curitiba decidir, está decidido. Mas não há lei dizendo isso. Portanto, a prisão do Lula, no meu entendimento, não é legal e nem justa. Porque, que eu saiba, não se provou nada contra ele. Ele foi preso por uma decisão de um tribunal de segundo grau, acusando o Ministério Público de que ele era o dono de um apartamento em Guarujá. Ora, esse apartamento foi leiloado. Leiloado por quem? Pela Justiça. Quem perdeu? A empresa construtora. E não o Lula. O apartamento estava em nome da empresa construtora. Portanto, não era dele, mas ele está preso lá.
Lula foi o presidente do povo e estava pronto para de novo ser o presidente do povo. Está preso, a justiça decidiu, até que decidir contrário, paciência, ele lá ficará. Candidato, o programa Resenha faz agora um rápido intervalo. Voltamos já para o segundo bloco da entrevista com Edson Lobão, candidato ao Senado pelo MDB. Até já. Estamos de volta com Resenha, também ao vivo na Rádio Difusora FM 94.3. E aqui no estúdio, o candidato ao Senado pelo MDB, Edson Lobão. Candidato, agora, por ordem de sorteio, feita ainda há pouco pela sua assessoria, vamos assistir as 3 questões feitas pelo público, pelo telespectador. A primeira pergunta é do Mauro Padilha. Qual é a melhoria que ele tem em pensar fazer para nós se ele chegar a se eleger? Porque, por enquanto, agora nós estamos passando uma situação precária. Primeiro que era uma área que mais empregava a gente, era a construção civil. Hoje em dia é a área que praticamente está mais difícil. O emprego para nós aqui está muito difícil e a gente precisa de uma melhoria para frente, que agora está meio difícil, né? Então, candidato, emprego e construção civil, candidato. Ô Mauro, eu compreendo perfeitamente as suas queixas e as suas expectativas. A construção civil realmente empregou muito no Brasil e basicamente aqui no estado do Maranhão. Com a crise que se gerou no Brasil todo e mais ainda aqui no Maranhão, o desemprego é de fato avassalador e preocupante. Eu me preocupo permanentemente com o nível de emprego aqui no estado do Maranhão. Olha, quando a Rosiana deixou o governo, havia X% de desempregados. Hoje, há um dobro de desempregados no estado do Maranhão. Isso é inadmissível. Eu sei que a construção civil é uma grande empregadora, mas aí estão os apartamentos vazios, novos, muitos deles, sem conseguir vender. Muito bem. Quanto a mim, eu tenho estimulado o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal, para que cada vez financie mais a construção civil, para que haja emprego para o povo que está desempregado aqui no Maranhão. Eu lastimo muito, lamento muito e sinto doer em mim a história do desemprego. Olha, eu às vezes fico pensando à noite. Ou seja, olha, o pai de família chega em casa desempregado, não tem um pão para trazer para os seus filhos, a sua mulher. Isso é doloroso, é doloroso. Nós temos que estimular o emprego, não apenas na construção civil, mas em tudo. O Estado tem que prover o emprego em todos os setores. No governo da Rosiana, por exemplo, havia o programa O Primeiro Emprego, que foi perdido neste governo. Bem, o fato que eu não quero falar mal de ninguém, mas dizer que todos nós que temos responsabilidade política, temos que trabalhar conjuntamente para que haja emprego aqui no estado do Maranhão. Candidato, a segunda pergunta feita pelo José Domingos dos Anjos. Qual é a proposta dos nossos candidatos a Senado, do nosso Maranhão, sobre essa segurança? José Domingos, eletricista, segurança, candidato. Muito bem. Nós estamos vivendo um momento de violência e de insegurança. Todos nós nos preocupamos com isso, José Domingos. Eu ouço pelos municípios rodeando queixas de que bancos foram assaltados, foram queimados. Ainda há pouco eu estava em Aldeias Altas e uma agência do banco foi assaltada e está fechada até hoje, com os trabalhadores rurais tendo que andar de ônibus, às vezes de bicicleta, até Caxias para receber a sua pensão mensal. E as cidades aqui no estado do Maranhão em que a violência campeia de ponta a ponta. Olha que nós votamos recentemente, na minha comissão de Constituição e Justiça, uma lei
criando o SUSP. O que é o SUSP? É um Sistema Único de Segurança Pública. Com essa lei, nós estamos juntando a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, que aliás presta grande serviço em todos os estados, aqui no Maranhão, a Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, juntando tudo sob o mesmo guarda-chuva, com um planejamento único que é feito em Brasília, sem retirar, logicamente, a autoridade dos estados. Os estados contam com a sua autoridade, podendo aplicar, de acordo com cada caso, uma alteração desse sistema. Mas a ideia é trazer recursos do governo federal para o estado, trazer a experiência da Polícia Federal e, com isso, combater a violência. A violência é o começo do infortúnio de todas as famílias. Candidato, a terceira e última pergunta agora é do estudante César Cauã. Qual é a sua opinião sobre tal fato, sobre a legalização do aborto no Brasil? Porque atualmente é uma das coisas que está em alta, né? Então, o debate supremo quer saber sobre legalização do aborto no Brasil, candidato. Você vê, nós estamos falando com um jovem. Eu cada vez me convenço mais de que quando eu votei, junto com outros constituintes, em 1987, a possibilidade dos jovens, como você, poder votar, escolher os seus candidatos, eu estava certo. Muita gente me dizia, mas os jovens não têm ainda, de 16 anos, não têm ainda um raciocínio para eleger o presidente da República, o governador do Estado. Tem sim. Está aqui uma pergunta judiciosa, oportuna, reveladora de que os jovens têm capacidade de participar das decisões da vida pública brasileira. Você pergunta, por exemplo, sobre uma questão que é debatida no mundo inteiro, que é o aborto. Olha, o aborto não diz respeito a uma pessoa, duas ou três. O aborto diz respeito a todas as famílias. Eu sou cristão e, por ser cristão, eu sou a favor da vida. Da vida. O aborto, muitas vezes, sacrifica uma vida. Nós só poderemos votar uma lei sobre aborto, legalizando o aborto ou não, depois de ouvir as mães, depois de ouvir especialistas, inclusive cientistas que possam nos trazer as suas luzes, religiosos, pais de família e, quem sabe, fazer um plebiscito para ouvir toda a população. Candidato, agora o senhor tem 2 minutos para fazer suas considerações finais aqui no Resenha. Eu quero agradecer a você a oportunidade de falar ao povo da minha terra, ao povo do Maranhão, e dizer que, como senador eleito pelo povo, na última eleição, eu tive 1.700.000 votos. Eu sou eternamente grato ao povo do Maranhão, que me mandou para o Congresso Nacional várias vezes. Me mandou para o Senado 4 vezes. E eu cumpro lá o meu papel rigorosamente. Eu fui ministro de Energia do Brasil porque era senador. E era senador porque vocês me elegeram. E como ministro de Energia, eu não apenas consolidei a posição do setor energético brasileiro, como coloquei aqui no Maranhão, nas casas de quem não tinha energia elétrica, de 1.500.000 pessoas. São irmãos nossos que estavam excluídos da modernidade. Hoje eles têm televisão, eles têm a sua geladeira, eles têm o telefone celular, eles têm o computador, graças a esta obra que eu fiz como maranhense para todos os maranhenses e para todos os brasileiros. O senhor tem 1 minuto ainda. Eu quero mais uma vez pedir a vocês, se é que posso fazê-lo, o seu voto de confiança para que eu volte ao Senado da República e prossiga realizando a obra que sempre fiz. Eu fui governador do Estado e dobrei o número de salas de aula, o número de professores,
e qualificávamos todos os anos os professores, distribuíamos todos os anos um caderno, um lápis, um livro para todos os estudantes. Eu fui o governador do ensino, da educação, e fui o governador das estradas também. Eu hoje vejo um número preocupante aqui. Apenas 35% da vacinação que deve ser feita, 100% do Estado, está sendo feita. Na minha época, eram 100% das crianças vacinadas. Candidato, muito obrigado. O resenha nas eleições termina agora. Agradeço ao senador Edson Lobão, candidato do MDB ao Senado. Na segunda-feira recebo Saulo Pinto, candidato do PSOL ao Senado. O Saulo será o nosso último entrevistado dos candidatos ao Senado. Até lá, uma ótima semana a todos e até segunda. Tchau.